Difusora, junto com você. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A paz do Senhor, quero convidar você que está nos assistindo para dentro de alguns minutos participar conosco do programa Edificados pela Palavra. Hoje nós estaremos falando sobre o princípio das dores, os dias últimos da igreja aqui na Terra. Fique conosco, ouça essa mensagem, assista essa mensagem e seja grandemente abençoado por Deus. Deus abençoe. Vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Nós vamos fazer uma leitura no capítulo de número 24. A partir do versículo de número 4. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo 4. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Respondeu-lhes Jesus: Acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Graças a Deus. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. O sermão profético de Jesus Cristo, o sermão que ele apresenta para nós, como sinal, apresenta para nós como uma forma de nós identificarmos os tempos que nós estamos vivendo. E nós lemos na palavra de Deus, encontramos coisas que já fazem parte dos nossos dias, coisas que acontecem na atualidade, que estão aí diariamente patente aos nossos olhos. E quando nós encontramos ou ouvimos falar dessas coisas que estão acontecendo nos nossos dias e confrontamos esses acontecimentos com a palavra de Deus, nós temos então condição de conhecer
reconhecer qual o tempo que nós estamos vivendo, qual é o período que nós estamos vivendo, onde na história da humanidade que nós estamos localizados. Porque nós podemos ter a história da humanidade traçada como um risco, e nós precisamos saber onde nós estamos naquele risco. Eu não sei se os irmãos já fizeram alguma viagem usando um equipamento que existe aí hoje, que chama-se GPS. Quando a gente usa o GPS, o aparelho, GPS significa guiado por satélite. O aparelho, ele apresenta uma linha que representa o caminho que nós estamos percorrendo, e ele apresenta um ponto que diz para nós onde nós estamos localizados. E nesse caminho, nessa caminhada nossa para o céu, na história da humanidade, nós temos também um GPS que demonstra para nós, talvez nós não visualizamos como aquele equipamento, mas que demonstra para nós a nossa localização, onde nós estamos. E então, quando nós ouvimos, quando nós abrimos o canal da TV, quando nós ouvimos o noticiário, contemplamos as notícias do mundo, aí nós encontramos a nossa localização na história da humanidade, onde nós já estamos. E aqui Jesus diz: olha, esse tempo ainda não é o fim, mas é o princípio. Ele diz aqui, é o quê? É o princípio das dores, é o começo das dores. É a nossa realidade que nós estamos vivendo que demonstra isso para nós. Mas nós encontramos aqui na palavra do Senhor, no finalzinho da leitura que nós fizemos, algo que nos chama a atenção, principalmente para nós, os cristãos. Jesus dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Ou seja, a multiplicação de todas essas coisas ruins na história da humanidade, a multiplicação de tudo isso, do sentimento, das atitudes das pessoas, vai fazer com que o amor de quase todos esfrie. Não são todos, a Bíblia é bem clara, Jesus foi muito claro, quase todos. O quase todos, nós podemos entender que é uma quantidade grande, que é um número de maioria, mas que não é uma totalidade, que alguém vai escapar, alguém não será atingido. O amor de quase todos esfriará. Ou seja, os acontecimentos desses últimos dias, eles vão trazer muitas dificuldades para nós continuarmos
servindo a Deus, nós teremos muitas dificuldades para vencer. Nós teremos muitas barreiras para vencer. Esses tempos, o apóstolo até chama que esses dias são dias trabalhosos, são dias difíceis de se viver. Nós estamos vivendo num tempo que é difícil você criar um filho. Tem tanta dificuldade para você criar um filho, tanta coisa que está aí no mundo hoje e que o mundo oferece e que dificulta a criação dos filhos. Nós estamos vivendo tempos difíceis para que os jovens, tem tantos atrativos, tantas coisas que o mundo oferece, que o mundo está aí em um banquete de coisas mundanas que está oferecendo para os nossos jovens hoje, até mesmo para nós. Quantas dificuldades nós encontramos no nosso dia a dia para nós perseverarmos, para nós continuarmos a nossa caminhada, a nossa trajetória. Hoje nós temos dificuldades tantas, começando até a dificuldade que nós temos para vencer o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, o nosso próprio querer. Começa por aí, porque estamos vivendo de verdade esses dias trabalhosos, dias difíceis de se viver. Uma evolução muito grande, a ciência, como Daniel disse no seu livro, a ciência se multiplicou sobremaneira. Ora, quanto tempo o homem não andou aí sobre os animais, tendo como meio de transporte os animais, mas nos últimos tempos foi inventado o carro, foi inventado o avião, foi inventado tantas coisas, e num espaço tão curto de tempo as coisas se modernizaram tanto. Um carro que há menos de 100 anos atrás andava aí numa velocidade de 20 km por hora, hoje os carros andam velozmente pelas ruas, pelas estradas. O homem nem imaginava que um dia iria tirar os pés da terra. Hoje ele atravessa o oceano, ele atravessa o continente, ele vai para outro país. Outro dia um amigo meu passou aqui. Eu quero dormir na sua casa, pode vir, veio dormir. Para onde você está indo? Estou indo para Miami. Falei, vixe, para Miami, vou para Belém, vou pegar o avião, vou para Miami. Daqui 6 horas eu estou lá, 6 horas de viagem, eu estou em Miami. Lá longe. Uma distância. Às vezes a gente, é o tempo de ir lá em Imperatriz e voltar, a pessoa já chegou em Miami, tão longe, em outro país, outro continente. Então a ciência se multiplicou, tantas coisas que às vezes tem nos afastado de Deus, tem se tornado barreiras para nós vencermos nós mesmos, e às vezes nos distanciamos de Deus.
esfria. O amor vai se esfriando. Aquele amor que precisa de diariamente ser nutrido nas nossas vidas. A nossa comunhão com o Senhor, a nossa esperança, o nosso desejo dentro de nós de ir para o céu. Mas isso é bíblico. Nós precisamos saber que este caminho nós temos que passar nele. Não tem como nós sair dele, mas nós precisamos passar por ele. É bíblico. A Bíblia nos fala, Jesus, lá no livro de Apocalipse, ele nos fala a respeito de 7 igrejas. E ele manda João escrever cartas para os pastores daquelas igrejas. E ali, quando ele escreve aquelas cartas, quando ele manda João escrever, em cada carta daquela é direcionada para uma igreja especificamente. Não significa que naquela época tinha apenas aquelas igrejas, tinha outras igrejas, mas Jesus escolheu aquelas, porque aquelas igrejas, elas traziam em sua ordem, elas traziam um estado espiritual da igreja nesse período chamado período dos gentios, que nós estamos vivendo ele, e pela palavra nós entendemos que estamos chegando no fim desse período. E Jesus ali, em cada carta daquela, ele caracteriza a igreja, ele demonstra o estado espiritual que se encontrava aquelas igrejas. E a antepenúltima igreja, a igreja de Filadélfia, uma igreja que não sofreu nenhuma repreensão do Senhor, muito pelo contrário, teve vários elogios. Mas a última igreja, a igreja que vai chegar no arrebatamento, é a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja decadente espiritualmente, rica, porém distante do Senhor, uma igreja autoconfiante, que se estribava nos teus próprios conhecimentos, não tinha dependência praticamente de Deus, era autossuficiente. E a igreja predominante nesse finalzinho do período da igreja é esta igreja, uma igreja com essas características. Ela vai predominar. Vai existir uma igreja de Filadélfia que estará encontrando com o Senhor, que talvez esteja subjugada, calada, sofrendo com tantas coisas que estão acontecendo na atualidade, mas ela vai se encontrar com Jesus. Mas a igreja de Laodiceia não encontrará com o Senhor. Ela sofre uma repreensão e Jesus manda que ela compre colírio para os seus olhos, para que veja, que ela compre tecido para cobrir a sua nudez. Ou seja, uma igreja que ela vem encaixando em um estilo de vida determinado por esses últimos dias da igreja aqui na terra. Uma igreja vivenciando
esse período de frieza espiritual. De frieza espiritual. Eu não estou falando aqui, não quero que os irmãos entendam dessa maneira. Estou falando de crença mesmo. Não estou falando de igreja que tem gente cheia do poder de Deus, gente que pula, que fala. Não, estou falando de igreja com pessoas tementes a Deus, que querem mesmo de verdade ir para o céu. Que querem de verdade ir para o céu. Jesus agora ele fala, e ele apresenta as 7 igrejas como uma visão panorâmica desse período da igreja. Então é bíblico. Nós encontramos aqui no versículo 4, Jesus dizendo que nós teremos que passar por isso, mas ele começa essa mensagem dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, tome cuidado para que ninguém engane você. Tome cuidado para você não ser enganado. Tome cuidado. Aí ele passa a apresentar. Ou seja, é bíblico. É bíblico isso. Então nós precisamos nos preocupar nesse período. O que é que nos leva à derrota? O que é que nos leva ao esfriamento? O que é que nos leva? O que é que tem nos levado a nos distanciarmos da presença do Senhor? O que tem levado nós a isso? Será o descaso? O Salmo 1, o salmista, primeiro salmo, a entrada ali naquele livro poético, o salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ali é o momento que ele paralisa. É uma decadência, ou seja, é uma descida paulatina. Primeiro ouve o conselho do ímpio, depois se detém no caminho dos pecadores, depois se assenta, paralisa na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são pessoas que não fazem caso de Deus, ou fazem pouco caso de Deus, que Deus não tem prioridade na sua vida, que existe outras prioridades. O que é isso, pastor? Que existe outras coisas que são mais importantes para aquela pessoa do que Deus. Nós somos muito dados a falar que Deus é mais importante para nós com a nossa boca, mas os nossos atos não dizem assim. Por isso que o profeta Isaías, lá acho que no primeiro capítulo do profeta, ele fala assim: olha, vocês estão me adorando com os seus lábios, só fazendo isso com os seus lábios, mas o coração de vocês estão distante. Nós somos muito dados a dizer que Deus é prioridade na nossa vida, da boca para fora, da boca para fora, mas as nossas atitudes não estão corroborando com a nossa declaração. As coisas do mundo vão se tornando mais importantes para nós. Elas vão se
se tornando mais importante para nós. Que vem abrir sua Bíblia aí em Lucas 17. Lucas 17. Vamos ler a partir do versículo 26. Então, Lucas 17. (26) diz assim, ó: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Ou seja, as coisas do mundo vão se tornando mais importantes para nós. Essas coisas que Jesus falou aqui, Ele falou quando Ele disse a respeito da vinda dEle, da vinda súbita dEle. Ele não disse que casar, comer, comprar, que essas coisas eram pecado. Ele não disse isso. E essas coisas não são pecado. Na verdade, essas coisas indicam o nosso descaso. E quando essas coisas se tornam mais importantes para nós do que Deus, aí sim, ela se transforma em uma iniquidade. Ela se transforma em pecado, porque é mais importante, não por causa da coisa em si, mas porque ela se torna mais importante do que Deus nas nossas vidas. As atividades aqui relacionadas não estão erradas. Apenas elas indicam o descaso e o despreparo nosso para o juízo do dilúvio, pois não deram ouvidos para as advertências divinas. Não deram ouvidos. Jesus falou: assim como foi nos tempos de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Ou seja, o que estava acontecendo? Nos tempos de Noé, Noé estava dizendo: olha, para com essas coisas, vocês estão se afastando de Deus. O povo estava casando, comprando, vendendo, dando-se em casamento. Para com essas coisas, vocês estão se afastando de Deus. Deus vai mandar um dilúvio. E o povo não acreditou. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Assim será na vinda do Filho do Homem. Nós procuramos tantas coisas e vamos nos distanciando de Deus. Tantas coisas que servem de justificativo para nós ficarmos distantes de Deus. Servem para nós como justificativo para nós nos distanciarmos de Deus. A gente valoriza, até mesmo quando nós olhamos para um culto como esse, a gente vê realmente o valor que é dado. Eu estava vendo essa semana eu li alguém escreveu uma situação, ela diz que alguém disse assim: olha, eu já sou crente há tanto tempo, há 30 anos que eu sou crente, e nesses 30 anos que eu sou crente, eu já frequentei milhares de cultos aí, deu lá uma determinada quantidade de culto, e desses tantos cultos que eu frequentei, um ou outro
é que eu me lembro qual foi a mensagem que foi pregada. Eu nem me lembro mais quantas mensagens eu já preguei. É desse jeito mesmo. Eu tenho 18 anos, 15 anos que eu sou pastor. 15 anos. No mínimo, nesses 15 anos que eu sou pastor, no mínimo, eu devo pregar uma média entre 3 ou 4 vezes por semana. Então eu já preguei muitas mensagens. Eu não lembro as mensagens. Quantas que eu já preguei que eu não me lembro. E aquela pessoa então quis justificar. Olha, eu frequentei tanto tempo a igreja, já ouvi tantas mensagens, e uma ou outra que me marcou assim, que eu me lembro, né, de verdade dessas mensagens. Para mim também. Eu tenho muitos anos que eu sou crente. De todas as mensagens que eu já ouvi ou que eu já preguei, uma ou outra às vezes me marca, tem me marcado. E aquele homem quis justificar: não preciso de eu ir para a igreja, visto que eu nem me lembro das mensagens que são pregadas. Não preciso. Tem necessidade de eu ir, nem vou lembrar dessas mensagens. E outra pessoa que ouviu aquela história disse para ele, falou assim: olha, eu já sou casado há tantos tempos com a minha esposa, mais ou menos o mesmo tanto de tempo que ele frequentou a igreja. E nesses tantos anos que eu sou casado com a minha esposa, todos os dias a minha esposa fez comida e eu comi. Todos os dias eu comi aquela comida. Uma ou outra vez que ela fez uma comida assim, que me marcou. Mas todo dia eu comi. Todos os dias eu comi. E de uma coisa eu sei: que não foi por causa daquela comida que me marcou, não. Mas foi por causa dessa comida que eu não me lembro dela, nem do sabor dela, que eu comia todos os dias, é que eu estou vivo e com saúde. É por causa dessa comida. É a mesma coisa, é da mesma maneira. Às vezes nós justificamos para não ir ao culto, para não estar na presença de Deus, para não ler a palavra de Deus. Procuramos tanta justificativa, tantas situações para que a gente possa fazer isso. Isso é um perigo, né? Aqui em Lucas mesmo, no capítulo 14, né, aqui diz de uma pessoa, diz assim, olha, no versículo 16 diz assim, olha, Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia, convidou muitas pessoas. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Está tudo pronto. Mas todos começaram a se escusar. Ou seja, todos começaram a dar as suas desculpas. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me deis por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentar. Rogo que me deis por escusado. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando cedo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui pobres, aleijados, os cegos e os mancos. Ou seja, nós procuramos tantas desculpas para não participar desse banquete. Nós queremos às vezes nutrir a nossa fé, a nossa esperança com outras comidas e deixando de comparecer naquela comida que diariamente
nos mantém vivos, que nos mantém de pé diariamente. Agora, o interessante dessa mensagem que Jesus diz, que no versículo 24 aí dessa leitura, ele diz assim, ele finaliza e diz assim, ó, eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Eles não vão provar da minha ceia, entendeu? Eles não provarão, aqueles homens não. Foram convidados, arrumaram suas desculpas, eles não provarão da minha ceia. Eles não provarão da minha ceia. Então, o esfriamento é quando nós perdemos a vontade de estar na casa de Deus, quando nós perdemos a vontade de nos alimentarmos da palavra de Deus, quando nós não sentimos desejo de ser obedientes a Deus. Isso é um diagnóstico do esfriamento. Olha, o primeiro diagnóstico de um crente que está doente é quando ele deixa de congregar. Quando a pessoa deixa de congregar, está doente. Ele está doente, adoeceu, alguma coisa. Tribulação não faz o crente deixar de congregar. Tribulação faz o crente congregar mais ainda. Tribulação é que faz o crente ficar crente mesmo. Dificuldade não faz crente deixar de congregar. O que faz ele deixar de congregar é quando ele está doente espiritual, quando ele já não está mais se alimentando desta palavra, quando essa palavra ela não lhe dá mais forças para caminhar, ela não dá mais esperança para ele. Está na casa de Deus, não sente desejo de adorar a Deus, não abre mais a sua boca para adorar o Senhor, chega e permanece indiferente, sem nenhuma reação. É porque realmente já não está avivado. Precisa de arrumar a sua situação com Deus. Precisa de comer. Eu estava visitando um irmão Sebastião. Irmão Sebastião, foi preciso um machucadinho no dedinho, amputou o dedo, não resolveu, teve que amputar o pé, aí teve que amputar um pedaço da perna, e já estava há vários dias no hospital. E ele contando para mim dizia que não tinha vontade de comer, estava só no soro, não tinha mais nenhuma vontade de comer. A enfermeira falou para ele assim, olha, o senhor tem que comer menos um pouquinho desse mingau. Mas mingau não, tem que comer. Come. Porque se você não comer, você vai ter que ir para a UTI. Você vai ter que ir para a UTI. Ele disse que comeu, fez cara feia, sem achar gostoso. Mas ele comeu, porque ele sabia que o seu corpo necessitava daquele alimento. Às vezes, essa palavra ela não vem para nós de forma tão saborosa, às vezes ela é amarga. Jesus diz que no começo ela vem como um favo de mel, mas depois ela produz um amargor. Ela amarga, ela não é fácil, mas ela produz vida, ela cura, ela sara, ela entra dentro do nosso coração, entra na nossa alma e produz vida para nós, produz avivamento. Vida é avivar, vida, tornar,
da vida. Avivar é algo que está morto e vai viver de novo. Vai dar vida para nós. Às vezes é ruim. Às vezes é uma palavra tão simples, mas ela tem uma mensagem para você. É que nós precisamos. Mas quando é que eu sei que eu preciso? Olha, eu preciso de ter no meu coração saudades do tempo. Eu preciso de estar ansioso. Não pelo que eu tenho de comer, o que eu tenho de beber, o que eu tenho de vestir. Ansioso por estar na casa do Senhor. O salmista ele diz isso aqui no Salmo 84. O salmista diz assim, olha como que ele diz aqui, o Salmo 84. O salmista ele diz aqui no Salmo 84, diz assim, olha, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira. O que é isso, pastor? A minha alma suspira e desfalece. Ela suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto aos teus altares, ó Senhor dos Exércitos. Viveu Deus vivo. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Nós precisamos sentir desejo de estar na casa de Deus, vontade, anelo. Estar na casa de Deus não é estar dentro da igreja, não, é estar, quando fala estar na casa de Deus, é estar prestando o seu culto, prestando a sua adoração, sentindo a presença de Deus, exercendo essa comunhão com Deus. Nós sabemos que Deus está em todo lugar. Ele está na minha casa, mas aqui nós chamamos de casa de Deus. Existe uma expressão, existe uma ação nossa. Nós saímos de casa, nós caminhamos, a gente pega um carro, vem um ônibus, dá um jeito, vem, pega uma bicicleta, de moto. Nós saímos e vamos dizendo, eu estou indo para a casa de Deus. Não significa que Deus não está lá, tá, mas significa que nós estamos indo para um ponto de encontro. Estamos indo para um ponto de encontro. E eu tenho que sair de lá, não é para encontrar com fulano, beltrano, ciclano, não. Eu tenho que sair de lá para chegar na presença de Deus, para me encontrar com o meu Deus. Encontrar com Deus. Ah, eu estou indo lá porque eu quero ver um rapaz bonito. Ou eu estou indo porque eu quero ver uma moça bonita. Ah, estou indo resolver um negócio. Não! Saia para ter um encontro de verdade com Deus. Encontro de verdade com Deus. Para vir prestar a Ele o seu culto. Para vir adorar a Ele. Adorar de verdade. Uma adoração verdadeira. Diferente daquele eco de Babilônia. O culto pentecostal é diferente do eco de Babilônia, de barulho de feira, de barulho vazio.
O Pentecostes é como o barulho de muitas águas, porque é o movimento do Espírito Santo dentro do santuário de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós estamos saindo de casa para que esse barulho seja feito, para proporcionar esse movimento das águas. Ou será que nós estamos indo para a casa de Deus para promover um barulho um eco de Babilônia? Será que nós estamos vindo para a casa de Deus exatamente para que esse barulho seja produzido entre nós, né? Então, meus amados irmãos, a palavra, nós precisamos não cairmos nesse esfriamento. Nós não podemos cair nesse esfriamento. Olha, a traição, aqui o versículo 10 diz: nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Muitos vão se escandalizar, trair-se-ão mutuamente. Vão odiar uns aos outros. Coisas que não podem ser produzidas entre nós estão sendo produzidas. Fruto de atitudes como essas: malquerência, maldades, fofocas, calúnias. Isso é gerado por causa do esfriamento, por causa da carnalidade. Crentes sensíveis, super sensíveis. Quem tem um dente sensível? Quem é que tem um dente sensível? Você sabe o que é um dente sensível? Quando você coloca na sua boca alguma coisa cítrica ou ácida, e aí provoca aquela sensibilidade, né? Em nós, no nosso dente. Crentes, Timóteo lá na segunda, Paulo, na segunda carta que ele escreveu para Timóteo, ele diz assim, olha, Timóteo, capítulo 4, ele diz assim, olha Timóteo, virá um tempo em que não suportarão. Quem é que não vai suportar? Os crentes. Virá um tempo em que os crentes não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira, outra Bíblia diz comichão nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, pessoas que ensinam segundo as suas próprias vontades, ensinar para eles só o que eles querem ouvir: prosperidade, chave, isso, aquilo outro. Não suportarão a sã doutrina, né? Quando você fala uma coisa que não agrada a pessoa, ela vai embora, vai para outra igreja, arruma uma igreja, abre uma igreja para ela, arruma um pastor para ela, que fala para ela do jeito que ela quer. Principalmente é uma característica da igreja desse último tempo, que é a igreja que Jesus disse que é uma igreja rica. Eu estava falando para o irmão hoje, de uma igreja, falei para o irmão hoje, ele falando sobre uma igreja, num lugar que foi aberto aí num lugar, e
Eu falei, irmão, sai fora desse negócio. Eu conheço a história dessa igreja, uma igreja que foi aberta, e essa igreja tem uma dona, uma mulher que é dona da igreja. Lá é do jeito dela e pronto. Só funciona se for do jeito dela. Igreja que tem donos, que tem gente que manda nela por causa da sua condição financeira. É a igreja de Laodiceia, a última igreja do último período. E por causa, virá nesse tempo, não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça. Cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça. Nós não queremos esse pastor aqui não, nós queremos aquele outro que é mais bonito, mais isso, aquilo outro. Não, muito cuidado. Tá? Isso é característica de esfriamento. Mas nós não podemos estar encaixados nesta situação. Eu quero finalizar. O versículo 13 do capítulo 24, que nós não lemos. O versículo 13, Jesus diz assim, olha, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar vai ter isso, tudo o que eu acabei de dizer para os irmãos. Vai ter todas essas coisas, mas aquele que perseverar, ou seja, aquele que conservar-se firme, constante. Tem guerra, tem isso, está acontecendo, continua firme, na sua marcha, firme, constante, sempre abundante, como diz a palavra de Deus, sempre abundante na obra do Senhor. Quem perseverar até o fim será salvo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que cada um de nós sejamos esta outra parte, ainda que menor, essa parte do quase, não do todos, mas do quase, a parte do quase todos. Essa é a parte que nós devemos pertencer, porque essa é que vai perseverar até o fim, e que vai estar constante, viva, e Jesus vai se encontrar com esta igreja, que se permanecer dessa forma, essa igreja que permanecer dessa forma. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Eu ia cantar um hino aqui, mas o Estevão já cantou. Valente, segue em marcha triunfal, cante, ser valente, pé, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente. Vamos começar do começo? No começo. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente, aos caídos, vitória te conduz, oh, não deixe sua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Amor, o valor e ser valente.
Ser valente até o fim, e você vai receber a coroa da vitória.